Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ludmilla E eu sou o Matheus. Resolvemos tomar vergonha na cara e viemos aqui gravar esse vídeo contando mais sobre a nossa história. Bom, a gente se conheceu através de uma amiga em comum que a gente tem, que trabalhava com as suas tias, né, amor? Isso, nossa amiga em comum trabalhava com as minhas tias e ela é da igreja da Ludmilla. E a minha família tem por costume fazer um culto familiar toda sexta-feira. Em uma dessas sexta-feira, uma das minhas tias convidou essa nossa amiga em comum para estar indo no culto. E quando ela foi no culto, era o dia que eu estaria pregando. E ela gostou da forma que Deus me usava e falou e me fez um convite depois do culto, dizendo que queria que eu fosse até a igreja dela um dia estar levando a palavra de Deus. Mas antes disso, ela teria que conversar com seus pastores para ver se eles confirmavam se eu poderia estar indo levar a palavra de Deus em um dia na Fiel e Verdadeiro. Aí a nossa amiga foi conversar com meus pais, que são os pastores. Aí eles oraram para ver se era da vontade de Deus, do Matheus estar indo pregar. E Deus confirmou e ele foi convidado para estar levando a palavra. Bom, o convite foi feito e eu fui pregar na igreja da Ludmilla e dessa nossa amiga em comum. E para a honra e glória do nosso Deus, Deus nos visitou naquele dia, operou de uma forma sobrenatural. Só que nosso primeiro olhar que a gente teve, nenhum sentiu nada um pelo outro. Não foi amor à primeira vista. A única coisa que aconteceu foi que eu achei bonitinho, né, a forma que ele pregava, porque ele parecia ser muito novo. Aí eu fiquei tipo, nossa, o cara é tão novinho e tipo, já prega, né? Eu achei tipo muito interessante. Aí eu perguntei pra essa nossa amiga a idade dele. Aí ela falou que ele tinha 26 anos. Aí eu acho que ela já imaginou que eu tinha me interessado por ele, né? Só que não foi nada disso, eu só queria saber a idade dele. E ela começou a falar que eu já estava interessada por ele, que eu achava ele super gato, né? É verdade, não é? Mas não foi nada disso, eu não queria nada com ele. E o mais engraçado é que a mesma coisa que ela falava pra Ludmilla, ela falava pra mim. Ela dizia pra Ludmilla que eu estava interessado nela, que eu achei ela muito linda, que eu queria conhecer ela, que eu queria estar mais próximo dela. Mas na verdade a gente não tinha falado nada disso, né? Bom, aí se passou um tempo e a pastora, que é a mãe da Ludmilla, juntamente com o pastor, eles decidiram convidar para no dia 7 de setembro de 2017 estar voltando na Igreja Fiel e Verdadeiro e estar trazendo a palavra nesse um dia com Deus. Foi a segunda vez que eu e a Ludmilla nos encontramos. De tanto a nossa amiga ficar falando coisas, né, eu acabei me interessando por ele. Aí eu peguei o número dele no celular da minha mãe, porque minha mãe tinha o contato dele, né? Minha mãe, tipo, gostou dele desde a primeira vez que ela viu ele, ficou encantada. Aí ela já tinha o contato dele, eu peguei o contato dele no celular dela e fiquei guardando no meu celular. Só que eu não tinha coragem de chamar ele pra conversar, só ficava olhando a foto dele no WhatsApp, mas não tinha coragem. Mas eu já tava toda interessada nele. Aí se passou alguns dias e estava perto do meu aniversário. E aí minha mãe decidiu fazer uma surpresa pra mim. E ela convidou a Ludmilla e a sua família sem eu saber de nada. Isso, a mãe dele mandou mensagem pra minha mãe, convidando a gente pra estar indo pra festa dele, né? E ele não sabia de nada. E eu já super ansiosa, né, pra ver ele. E minha mãe foi convidada pra estar levando a palavra, porque ia ter um culto antes da festa. Aí, chegando lá, ele já todo surpreso, né? Ele, tipo, nem imaginava que a gente estaria lá, ficou todo alegre. Aí, durante a pregação, minha mãe lá falando a palavra de Deus, né? E ele, tipo, lá do outro lado e eu aqui, a gente ficava se olhando, se paquerando, tipo, no meio da pregação. Dois caras de pau. De olhares. Mas, por incrível que pareça, a gente ficou trocando olhares a pregação inteira. Só que quando acabou a pregação, a gente foi partir pra festa. E eu pensei comigo, eu falei, bom, agora é a hora de ver se realmente ela tá interessada em mim. E em cada momento que a gente se passava um pelo outro pela casa, eu tentava olhar nos olhos dela para tentar fazer essa troca de olhares novamente, para ver se realmente existia um interesse da parte dela. Só que, por incrível que pareça, ela me olhou a pregação inteira, mas depois da pregação, ela não me olhou nenhuma vez. Toda vez que eu olhava para ela virava, desviava o olhar. E eu comecei a pensar comigo, essa menina é louca, porque
Ela estava me paquerando e agora ela já não olha mais pra mim. Eu pensei que ela não queria mais nada. Bom, meu aniversário foi num sábado. No dia seguinte, no domingo, eu pedi pra minha irmã mandar uma mensagem pra Ludmilla através do Facebook, porque eu não tenho redes sociais. Só que pra minha surpresa, a Ludmilla ela não tem message. Então minha irmã mandou uma mensagem e a Ludmilla não visualizou. Só apareceu, tipo, o nome da irmã dele, né? Mas não apareceu o que estava escrito a mensagem. Eu só vi que alguém tinha me mandado alguma coisa. Aí eu aproveitei que tinha o número dele no WhatsApp. Aí eu falei assim, esse é meu momento, né? Eu vou mandar mensagem pra ele perguntando o que a irmã dele quer. Aí eu falei assim, oi, tudo bem? Sua irmã me mandou uma mensagem no Facebook, mas eu não tenho mensagem. Você sabe o que ela quer? Aí você respondeu. E antes da Ludmilla ter mandado essa mensagem, se eu não me engano, a gente mandou a mensagem por volta de umas 3, 4 horas da tarde. E eu ficava ansioso, perguntava pra minha irmã direto, Kézia, e aí? Ela respondeu? Ela não respondeu ainda? Ela falava, calma, tenha paciência, porque eu tava muito ansioso, primeiro pra ver se ela namorava e também pra saber a idade dela. Porque depois do aniversário a gente já começou a ficar muito mais interessado um no outro. Aí a partir daquele dia a gente nunca mais parou de se falar. Aí eu estava na escola, que eu ainda estudava. Eu tinha 16 anos e ele tinha 26 anos. Então eu estava na escola e ele trabalhando. Aí isso assustou um pouquinho ele, né? Porque na primeira vez que a gente começou a conversar, a minha ideia era saber qual a idade dela. Porque eu já tinha achado ela muito bonita, sabia que ela era crente, mas eu tinha que saber a idade dela. E quando eu perguntei a idade dela, eu me assustei um pouco, porque ela estava com 16 anos, assim como ela comentou agora. E eu já estava com 26. Então, a princípio, para mim foi uma decepção, porque eu sempre me preocupei muito com a questão da idade. Eu imaginei uma menina de 16 anos, uma menina que não queria nada, ou nada por enquanto, uma menina imatura, e eu estava procurando alguém já assim, para namorar, para noivar e casar. Mas para minha surpresa, apesar de eu saber da idade dela e no princípio eu ter me decepcionado um pouco, como ela disse, a gente não parou de conversar. E aí a gente foi se conhecendo pouco a pouco e aquilo que a gente sentia começou a aumentar cada dia mais. Então, depois de tantas conversas, o sentimento só foi crescendo cada dia mais, né? Só que a gente não queria fazer nada sem a direção de Deus. Então a gente foi conversar com os nossos pais para que eles pudessem nos ajudar em oração. Bom, a gente conversou com os nossos pais e falamos para eles do interesse que cada um tinha no outro, mas a gente não queria fazer nada antes que Deus viesse a confirmar alguma coisa. E a gente estava orando muito para Deus confirmar porque o sentimento já existia e a gente estava muito apaixonado um pelo outro. Aí a gente começou a jejuar e orar para que Deus confirmasse ou não a nossa união. Mas a gente estava torcendo para que ele dissesse sim, né? Porque a gente já estava super apaixonado um pelo outro. Aí ele confirmou através de sonhos e usando pessoas que vinham até nós para falar que era do agrado dele a nossa união. Depois de tantas confirmações, através de sonhos, através de pessoas, a gente decidiu então que era a hora da gente chegar em nossos pais e confirmar esse nosso namoro. Mas isso vai ficar para a parte 2. Mas antes de encerrar esse vídeo, queremos deixar uma palavra para cada um de vocês, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Bom, essa foi a palavra que Deus colocou em nossos corações para estar trazendo a vocês nesse nosso primeiro vídeo. Onde é uma palavra muito conhecida, não somente dos cristãos, mas também daqueles que não são crentes. Onde a palavra de Deus vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado. A palavra determinado também significa decidido, ou seja, tudo já está decidido. Tudo aquilo que acontece na minha vida e na sua vida já está decidido por Deus. E aquilo que acontece de diferente na nossa vida, muitas das vezes pode até mesmo nos surpreender. E a gente já fala, meu Deus, mas por que aconteceu isso? Eu fiquei surpreso com isso, não imaginava que isso ia acontecer na minha vida. Mas o nosso Deus já sabia de todas as coisas. É por isso que ele diz, tudo tem o seu tempo determinado. Irmão, Deus está falando para você nessa tarde, para que você não venha apressar aquilo que Ele tem para a tua vida, que você não venha querer adiantar aquilo que Ele já tem para a tua vida. Na parte B desse mesmo versículo vai dizer assim, e há um tempo para todo o propósito de Deus. A palavra propósito também pode significar objetivo,
Ou seja, além de existir um tempo decidido, determinado para o nosso Deus, existe um objetivo traçado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer que temos um propósito a cada tempo, ou seja, para a gente chegar nesse propósito, para a gente chegar nesse objetivo, é necessário passar por um processo para chegar aonde nosso Deus quer, aonde nosso Deus já determinou que vai acontecer. Para facilitar um pouquinho o nosso entendimento, para facilitar um pouquinho a nossa compreensão, vamos usar o exemplo que aqui eu e a Ludmila estamos trazendo para vocês de hoje sobre um namoro. Quando Deus confirma, quando Deus diz que é da vontade dele aquele propósito, unir duas pessoas e fazer delas uma só carne, uma só pessoa, eu e ela não podemos antecipar o processo. Por isso que ele vai dizer aqui no primeiro versículo, diz que tudo tem o seu tempo. Se ele confirmou, não adianta eu e você querer adiantar o processo. Mas ele está falando, eu confirmei, é da minha vontade. Mas antes que chegue no propósito, antes que chegue no objetivo, vocês têm que passar um processo. E esse processo não é fácil, esse processo não é simples. Quando eu e ela decidimos, Senhor, vamos viver segundo a Tua vontade. Quando você decide, Senhor, vou fazer a Tua vontade, antes de chegar naquilo que Deus quer, você vai viver um propósito. Eu vou usar um exemplo para você entender. Quando você vai construir uma casa, você não pode primeiro comprar os tijolos, já comprar o cimento e já começar a estruturar aquela casa. Não. Você primeiro tem que planejar, você primeiro tem que criar uma forma ali de como vai fazer aquela casa e depois preparar um terreno, depois preparar um alicerce e depois preparar ali a alvenaria e depois da alvenaria começar a exercer e a criar aquela casa. Assim é o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. Assim como nós decidimos fazer esse vídeo, não foi a primeira confirmação de Deus, mas Ele usou diversas pessoas para confirmar esse vídeo. E a gente pedindo, Senhor, é da Tua vontade? Não queremos, Senhor, ser conhecidos simplesmente como mais um casal, mas nós queremos mostrar o que o Senhor tem feito através da nossa vida. E aí nosso Deus veio através de diversas pessoas e confirmou. E Ele disse para nós, tem um tempo determinado. Há um processo, há um propósito nesse tempo. Tudo que acontece na minha vida e na tua vida é no tempo de Deus. Não vai haver um acaso, não vai haver uma sorte, mas o nosso Deus falou, agora chegou o tempo de unir vocês. Mas a união de Deus sempre tem um objetivo, a união de Deus sempre tem um propósito. Mas ela não vai acontecer da noite para o dia, mas ela vai acontecer no tempo de Deus. Na hora que Deus determinou, na hora que Deus decidiu, na hora que Deus falou, é agora que eu vou unir vocês. Porque se Deus tivesse unido eu e a Ludmila 5, 6, 7 anos atrás, talvez a gente não ia entender este propósito. Talvez a gente não ia compreender o objetivo do nosso Deus. É por isso, irmãos e irmãs, que tem momento que nosso Deus fala, é da minha vontade que você e aquela pessoa se unem. É da minha vontade que vocês tenham uma relação. Mas ainda o nosso Deus vai dizer, mas não é agora, não é nesse tempo. E aí você se pergunta dizendo, mas espera aí, Deus confirmou. Mas espera aí, Deus falou, então é para ontem, é para amanhã. Já vamos fazer as coisas. Não, irmãos. Deus está falando para mim e para você nessa tarde, nesse dia de hoje. Não é porque eu confirmei que você tem que acelerar o processo. Não é porque eu confirmei que já chegou o momento do objetivo. Mas é porque eu confirmei. Você tem que saber lidar o processo. Você tem que saber esperar o processo. Para a gente encerrar, para a gente usar um exemplo mais fácil. Quando a gente planta uma semente, a gente coloca a semente numa terra boa, numa terra fértil. Não é de um dia para o outro que a semente vai brotar e vai dar fruto. Então Deus está falando assim, primeiro planta a semente, rega a semente. A cada dia você vai lá, cuida da terra. A cada dia você vai lá, rega a semente. E depois de um determinado tempo, aquela semente vai crescer, aquela semente vai virar uma árvore, e aí sim ela vai dar fruto. É assim no nosso namoro, o nosso Deus confirma, é da minha vontade, é do meu querer. Então não é daí em diante que a gente já vai para um noivado, já vai para um casamento. Deus está falando, não, eu confirmei.
agora vai passar pelo processo. E o processo vem oração, e o processo vem jejum, e o processo vem choro, e o processo vem clamor a Deus. Assim como você vai a cada dia regando aquela semente para um dia ela crescer e dar fruto, assim é o nosso processo com Deus. Ele fala, ó, o processo vai vir, você vai ter que passar por tudo isso, e depois disso, Senhor, aí vai vir o meu propósito diante da tua vida e da vida do teu. Aí vai vir o meu tempo determinado, porque Ele vai dizer, há tempo de crescer, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Entenda hoje, meu querido, qual é o teu tempo, qual é o tempo de Deus para a tua vida. Este vídeo que a gente fez não é simplesmente para aquelas pessoas que estão solteiras, mas também vai pegar aquelas pessoas que estão casadas, aquelas pessoas que já estão namorando e não estão entendendo o tempo que estão vivendo com Deus, estão até mesmo criticando, Senhor, tu não confirmou? Senhor, não foi da tua vontade? E Deus está falando, foi da minha vontade, mas ainda não chegou no propósito, ainda não chegou no objetivo. Então continua orando, continua regando aquela plantinha, continua cuidando daquela plantinha para quando chegar na onde eu quero, você vai conseguir e vai aproveitar daquele bom fruto. Então que nessa tarde a gente venha deixar essa palavra para a meditação dos irmãos, que diz assim, tudo tem o seu tempo. Entenda que o tempo não é meu e o tempo não é teu, mas o tempo é de Deus. E ele continua dizendo, e há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Tu está entendendo essa palavra? O propósito é criado lá em cima, mas a execução é feita aqui na terra. O propósito é criado por Deus, mas quem executa somos eu e você. Mas para mim e você executar esse processo, nós temos que entender que o tempo é de Deus e que vai acontecer na hora e no momento que Ele quer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta e compartilhe com seus amigos, tá bom? Tchau!